Oi pessoal, tudo em paz? Eu quero, aproveitando esta oportunidade, agradecer ao Alto Posto Melo em Olivença. Ciro, aquele abraço, viu? Obrigado pela força. Sandálias Itapuã, o empresário Assis, lá em Recife, capital do nosso querido estado de Pernambuco. Neto Enfermeiro, com quem dialoguei pessoalmente e que me deu uma atenção tamanha. Muito obrigado, Neto, aquele abraço para você. Feliz Ano Novo. Aliás, hoje é dia 2 de janeiro deste ano 2023. Também aproveito a oportunidade para agradecer ao cidadão cujo nome foi um lapso, me perdoem, eu não recordo no momento. Quando eu faço Cooper, naquela vila que fica entre Poço da Cacimba e a cidade de Olivença, aquela vila ali tem uma casa muito bacana, muito bonita, que está à venda. E eu bati um papo com o proprietário daquele imóvel e ele me deu uma força também, apoiou. Ele acreditou na natureza deste trabalho que eu realizo fazendo atividade física. Muito obrigado, viu, querido? Bom, Arthur é o nome que eu costumo pronunciar. Professor Arthur, a quem também agradeço a força que sempre costuma me dar, nunca esquecendo de valorizar esses movimentos que faço. E hoje, Deus ele foi mais que benévolo comigo, porque me deu a honra e o prazer de aqui estar ao lado desta figura extraordinária, que é o professor Arthur, inclusive com licenciatura plena em Educação Física, bacharel pela UESP, pós-graduado em Mídias em Educação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, aperfeiçoamento em implementação da Política Nacional da Saúde pela UFSC, eu deduzo, ele vai me corrigir, Santa Catarina. Universidade Federal de Santa Catarina, professor efetivo da Educação e da Secretaria de Esportes do município de Dormentes, Pernambuco, aprovação em primeiro lugar no último concurso da Secretaria de Educação do Estado do nosso querido Pernambuco. Arthur, muito obrigado por aceitar o convite. O prazer é meu, Jaconia, de estar aqui com uma pessoa que eu respeito bastante, uma pessoa que mostra para a sociedade a importância da atividade física, um grande radialista, um comunicador excepcional, não é porque eu estou na frente. Muito obrigado. Eu admiro demais o trabalho que você faz, Jaconia, porque não é todo mundo que está disposto a fazer um trabalho desse de conscientização para a população. Parabéns. Porque a atividade física ela é importante para o ser humano, professor? A atividade física ela é tão importante que ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Ou seja, ela tanto dá uma melhor qualidade de vida, proporciona lazer. Até os dodói? Até os dodói, com a supervisão de um professor de educação física. Portadores de necessidades especiais, idosos, crianças, então enfim, a todos. Então o que acontece? A atividade física ela lhe proporciona também lazer. A atividade física ela combate a problemas patológicos crônicos, como diabetes tipo 2, como hipertensão, e previne também, né? Fortalece a musculatura, fortalece os músculos, melhora o sistema cardiorrespiratório, né? Então, assim, é algo gratuito, né? Que você não precisa gastar. E quando alguém, às vezes chega para mim e diz, professor, eu gastei comprando uma bicicleta. Não, você investiu na sua saúde. Opa! Né? Então é um investimento, né? Então você está investindo, você não está gastando com algo fútil. Então hoje nós temos problemas sérios no mundo globalizado quanto à questão das doenças mentais como depressão, ansiedade, né? E a atividade física é um aliado que auxilia no tratamento, é muito forte. A primeira coisa que você chega no médico, ele vai dizer: procure um professor de educação física. Eu iria lhe perguntar quais são os benefícios, mas já está discorrendo aí, pode continuar, pode ficar então, à vontade. Você chega no médico, a primeira coisa que ele diz, você tem que fazer atividade física. Você faz atividade física, que às vezes a gente fala atividade física no contexto geral é tudo que Sim. Você se movimenta, mas tem a questão dos exercícios físicos, né, que é algo mais treinado, planejado. Então assim, como eu começo, né? Aí você... Sim, eu estou com 53 anos de idade, de fato.
né? 53 anos. E digamos que eu não seja adepto da atividade física. E aí penso em me movimentar, fazer alguma atividade física. Para tanto, há necessidade, professor, de primeiro se procurar um profissional da saúde? É essencial, é o fator primordial. Porque o profissional de educação física, ele vai lhe orientar em todos os exercícios necessários através de uma avaliação física. Você tem que procurar o educador físico ou o profissional da saúde antes? Você é o professor de educação física. Porque ele é quem vai lhe dar o direcionamento através da avaliação física, se você necessita de um médico, de uma consulta médica, de exames para passar para um médico, e o médico vai ver se você precisa de exames complementares, né? Então, o professor de educação física, através da avaliação prévia que ele faz, é que vai identificar, porque ele é quem estudou para essa área, ele é quem é o profissional adequado para essa área. A gente vê muitos professores, por exemplo, às vezes tem professor que fica chateado comigo, mas tem professor que diz, chega um aluno, professor tal, me indicou uma dieta, me indicou um suplemento, não. Aí ele está invadindo o espaço do nutricionista, né? Então a gente tem que deixar bem clara a coisa, que o professor, apesar de ele ter estudado, a gente estuda, né? Muito bem. Mas primeiro o professor vai indicar os exercícios, vai fazer a avaliação física. O senhor falou aí de entrar em uma outra área que pertence a outro profissional, então citou o profissional, a especialidade, significa dizer que o nutricionista vai ter que ser procurado também? Dependendo do seu foco, o nutricionista depende muito do seu objetivo. Mudar o regime alimentar. Você quer perder peso, é essencial, fator importante. Alimentação física, alimentação adequada e atividade física. Tem que andar em conjunto. Caso contrário, não surte o efeito. Não surte o efeito que você espera. Que espera. Então, vai dependendo da atividade física do foco. Por exemplo, seu caso, quando eu conversei contigo, você disse, eu tô com um objetivo tal, só. Você tem que procurar um médico, tem que fazer uns exames. Exatamente. Né? Exame cardiológico, exame das taxas. Isso. E o nutricionista, né? Então até falei, porque esse negócio de um profissional invadir a área do outro, não. Isso comigo eu respeito bastante cada área, né? Até porque cada um estudou para aquilo. Passou vários anos estudando. Então assim, a atividade física é algo gratuito, como eu disse. Qualquer pessoa pode fazer, claro. Você não vai aplicar uma atividade física numa pessoa de 53 anos, como você falou, numa pessoa de 18 anos, 22 anos, né? Então, tem que ser tudo cadenciado. Sem termos técnicos, tem que ser mais leve para um homem de 53 anos? Mais leve. Tá me chamando de velho? Não. Mas assim, você começa leve, mas você já foi atleta. Aí é diferente. Você já foi atleta de judô, karatê, perdão. Então, você já tinha... Claro que com o tempo você perde por conta da questão do princípio da continuidade, você perde. Porém, mas à medida que o tempo vai passando, vai aumentando a intensidade. Isso. Esse é o termo. Isso, correto. Você controla volume e intensidade. Volume, quantidade, intensidade, velocidade. A questão de você controlar esses dois fatores. Professor, eu estive conversando pelo WhatsApp e com um colega teu, que você não conhece, mas ele também é educador físico. Ele mora no Macapá, no Amapá. É o professor Moab Moraes Neves, meu irmão, inclusive. E, parcialmente, ele disse, mano, velho, faz uma pesquisa aí sobre a ginástica laboral. Eu tive vendo aí, por exemplo, nos países da Ásia, lá eles já levam isso a sério faz muito tempo. Eu não sei se aqui no Brasil falta ser difundida mais isso, mas já existe a prática também no Brasil da ginástica laboral. Então o papo aqui agora passa a ser o seguinte: o que é a ginástica laboral e se ela surte um efeito positivo mesmo no setor de trabalho, professor? Pronto, boa. A ginástica laboral, apesar dela ter sido muito difundida na Ásia, ela teve nos históricos, né? Se fala muito que surgiu na Polônia, né? Ela era conhecida como ginástica de pausa, né? E depois em 1928 por aí, foi que no Japão, o Japão que passou a difundir mesmo, a espalhar essa questão da ginástica laboral. E foi iniciada nos Correios, se eu não me engano, no Japão. E o que é a ginástica laboral? A ginástica laboral, ela nada mais é do que uma ginástica curta, né, em período de trabalho,
Você está ali no pé do trabalho, eu vou depois dizer os tipos, né? Ok. Mas é uma pequena pausa que é feita para os funcionários de uma determinada empresa. A ginástica laboral, ela foi provado cientificamente que as empresas que investem em ginástica laboral têm menos falta com funcionários, Extraordinário. têm a maior produtividade, Muito bom. né? E além de proporcionar lazer. Porque a ginástica laboral, apesar de ter muitos termos específicos em relação à atividade física, mas ela é voltada muito para a questão do lazer. Então ali a ginástica laboral você está, né, no trabalho, ambiente de trabalho, há uma pausa, um professor de educação física, ele executa algumas atividades, pode ser recreativa, uma recreativa, mas com foco em algum exercício. Então assim, as pessoas se divertem, consequentemente aliviam a tensão do trabalho, evita o maior problema que são as LES, né? Lesão por esforço repetitivo. E aí é um problema que mais acomete os funcionários hoje nas empresas, são lesões por esforço repetitivo, que causa muitas das vezes até aposentadoria precoce. Isso. Eu não posso deixar de aqui mencionar e aproveitar o profissional para poder trocar uma ideia a respeito da paixão internacional e paixão nacional, que é o futebol. A gente vai entrar no futebol também, mas eu gostaria que você também desse umas pinceladas rápidas sobre a Academia da Saúde, a Academia da Cidade, como está lá em Dormentes. Isso, como está lá em Dormentes, se estão tocando para frente, se as pessoas aderem a isso aí, os moradores, se tem um grupo bacana que realmente vai, frequenta. E fala pra gente aí da Academia da Cidade no município de Dormentes. Bem, Jaconilson, eu estou à frente lá desde 2013, né, na Academia da Cidade, Saúde Cidade, em conjunto. A gente tem um apoio muito legal do secretário de Esporte e Cultura, Lenício Coelho, né? Tudo que a gente precisa, graças a Deus, é correspondido. Não estou aqui para fazer média, porque eu sou concursado, sou do quadro, mas a gente precisa, tudo que a gente necessita, a gente tem. São adeptos, tem uma quantidade, vai variando, porque a atividade física você sabe. O pessoal, às vezes, alguns entram com o intuito de conseguir resultado a curto prazo. Mas é só para juventude ou para melhor idade também? Não, é assim. Dormentes, eu alcanço o público de adultos, até a terceira idade. No início da terceira idade tem outro programa voltado lá na cidade de Dormentes para a melhor idade, a terceira idade, e também para os especiais. Então cada um tem um profissional para tomar de conta de cada público-alvo. Então assim, lá na academia a gente trabalha com alongamentos, a gente trabalha com caminhada orientada, a gente trabalha com ginástica localizada, trabalhos aeróbicos, né, funcional. Então nós temos um público que frequenta regularmente e tem aquele público que vai tendo a rotatividade. Passa um tempo, sai, entra outro e aí vai indo. Mas tem um núcleo que fica constantemente e que adere muito à atividade física e que gosta demais. Funciona todos os dias? Quais são os dias da semana? 3 vezes por semana, terça, quarta e quinta. Tu falastes aí agora há pouco, eu vou aproveitar o ensejo, de pessoas que querem um resultado imediato. Atividade física não é mágica, né, professor? Não. Eu costumo dizer, o profissional que ele chega para um aluno e diz, eu vou te dar resultado com um mês. Dependendo do que ele quer, né? Infelizmente, não faz mágica. Eu costumo dizer, às vezes o pessoal diz, nós vamos treinar aqui para um futsal, vamos fazer aqui uma preparação física aqui de um mês com o campeonato. Não funciona. Gente, se funcionasse, clube de futebol não gastava o ano todo. Pegava ali os caras faltando um mês, treinava e ia para o campeonato. Então, assim, há uma necessidade de treinamento, de uma continuidade, que é um dos princípios da atividade física, o treinamento esportivo, que é a continuidade. Então, na musculação não é diferente, no trabalho aeróbico não é diferente. Você tem que ter uma disciplina. 90 dias já dá para sentir alguma diferença? Eu já ia dizer isso. Um prazo de 3 meses aí você já costuma a ver muita coisa. Mas para o negócio pegar mesmo meio ano em diante? Com certeza. Vamos para o futebol? Bora sim. Eu tenho observado. Discutivelmente. Inclusive a última Copa do Mundo aí, bom... Foi lamentável. Foram. Fizeram o que puderam fazer lá, mas vamos lá para as divisões de base dos clubes espalhados Brasil afora, Bora professor. Lá.
O que eu detecto é o seguinte, o que detectei na época que fazia a crônica esportiva, como cronista esportivo, é que falta um trabalho mais sério, principalmente nas divisões de base. Eu estou me referindo aqui, não é só o carinha, o futuro atleta, o atletinha, saber bater na pelota, saber bater na bola, saber chutar. Não é só o condicionamento físico. Eu estou me referindo ao atleta de excelência, né? Aquele atleta que é atleta de verdade, é velocista, é jogador de futebol. Completo. E o completo. E aquele que também se preocupa com a questão da moral, do caráter, do comportamento extracampo, essas coisas assim. Falta um trabalho, de uma forma geral, assim, todos esses valores sobre os quais eu estou aqui salientando. Está faltando um trabalho mais sério nas divisões de base, clubes espalhados Brasil afora. Como é que o que é que o senhor costuma ver dentro dessa realidade, desse contexto? Jaconias, o que eu costumo ver é o seguinte: o Brasil ele está precisando fazer um trabalho sério na categoria de base. Alguns clubes fazem, né? Mas muito pouco com um país de quase 215 milhões de habitantes. Alguns clubes fazem, inclusive no sul do país e sudeste. Isso. Nordeste fica... É onde eu vou chegar. Você pega aí alguns clubes do Nordeste, por exemplo, nosso estado, nosso querido estado. Você pega aqui cidades do sertão e pergunta quantas vezes esses clubes fazem algum trabalho de base por aqui, pela região. Posso citar Petrolina, já citando? Pode. Então, assim, você não vê um trabalho específico, até porque falta um projeto. Há investimento quando se vê um projeto. Se não vê um projeto montado, não vai ter investimento. O Brasil, em geral, hoje, os grandes clubes hoje, quem sustenta os grandes clubes hoje são as revelações. Se você pegar os grandes clubes hoje, sai a custo zero, porque pega lá o menino, dá um valor simbólico, bota num centro de treinamento, que para o clube é pouco, mas para um jovem desse é muito, né? Um dentista, um médico, um auxílio à família, e aí o cara sai por 100 milhões, 150 milhões, 90 milhões, e é o que sustenta o clube. E a categoria de base também é de suma importância. Uma coisa que eu acho que faltou, minha opinião, na seleção brasileira, um jovem, bem jovem. Porque se você pegar o histórico da seleção, nós tivemos o saudoso Pelé, né, que nos deixou, o Rei Pelé, né, fica aqui a homenagem. Ele foi para a Copa do Mundo, acho que com 17. Ganhou o primeiro título em 58 com 17 anos. 17 anos. Chegou na seleção com 16. Mas o primeiro título aos 17 anos. Tivemos Ronaldo Fenômeno também compondo também. Então, assim, a seleção brasileira, falando num contexto geral, tá faltando também um pouco fortalecer um pouco essa questão da base. Se você pegar a base em títulos mundiais, você pega muitas seleções aí ganhando títulos mundiais e a seleção brasileira muitas vezes está de fora. Então tem que ter um trabalho tanto de seleção como clube, tem que ter um projeto. Por exemplo, vamos falar do nosso Nordeste de novo. Você pega Sport, Santa Cruz, Náutico. Nossa realidade aqui em Pernambuco. Você pega aqui nosso sertão aqui, não é um trabalho. Se tiver, eu desconheço. Então, me desculpa. Mas é falta de grana, falta de organização, é o que, na verdade? Eu acho que falta organização. Dinheiro é importante, mas quando há um projeto bem feito, o dinheiro ele surge, ele aparece. Então eu acho que há uma necessidade disso aí. Você vê o atleta paranaense hoje colhendo frutos, né? Aparecendo entre os grandes, um grande trabalho de base, excepcional, né? Investe bastante. Então tá faltando organização mesmo, né? Para poder tocar esse barco para frente. Você vê aí agora o São Paulo perdeu o Hendrick, o Palmeiras. Tinha que citar o São Paulo, que é o clube do coração. Mas é o time do coração. É tricolor. Mas é porque, já virou polêmica nos últimos dias. O São Paulo, o Hendrick era de São Paulo. A maior joia hoje do Brasil, que se foi cogitado até ir para a seleção brasileira, que é do Palmeiras, ele começou no São Paulo, rolou vídeos e tudo nos últimos dias, foi dispensado do São Paulo porque alguém, e se você ver os vídeos dele na base, é fantástico, só não faz chover dentro de campo, como diz no linguajar. E aí dispensaram o cara pro Palmeiras, porque não deram ajuda de custo para a família, uma pequena ajuda de custo. Falta de organização e falta de uma política altruísta, né? Isso, velho. Voltada para essas necessidades. Aí vamos lá, eu como professor também, né, na área escolar, é muito importante a formação moral, ética. Eu perguntei sobre isso, inclusive. Perguntou e eu agora lembrei e estou respondendo, porque você pega atletas como Kaká, vou dar um exemplo. Foi eleito melhor do mundo, cara com comportamento excepcional, cara focado na igreja, um cara que você nunca viu a imprensa aí bater nele por algo que comprometa o comportamento, a moral, o caráter. Isso, então assim,
há muitos jogadores dessa forma, então tem que ser investido. Nós tivemos atletas aí como o Adriano, que era para ter sido uma grande estrela, que chegou a ser, mas era para ter sido, e aí Imperador. acabou a carreira. O próprio Cicinho, ele cita, Cicinho, lateral direito, jogou no Real Madrid, no São Paulo. O Cicinho disse que acabou a carreira por causa do alcoolismo. Ele fala. Então assim, tem que ter um comportamento, tem que ser uma formação. Por quê? Então a psicologia tem que estar presente também, né, nessas divisões de base. Porque A formação do atleta. Porque o cara vive ali vamos dizer assim, numa vida difícil, faltando tudo. De repente ele pega um monte de dinheiro ali. Muito glamour, né? Muita ostentação, mídia, muita ostentação. E aí é onde complica a carreira todinha. Obrigado pela força, pelas palavras, pelas explicações. Tem algo mais a dizer? Fique à vontade. Não, é só dizer que você continue com esse trabalho belíssimo. Obrigado. Você sempre dá uma força ao trabalho, viu, pessoal? Trabalho belíssimo. Esse cara aqui sempre chega junto. Trabalho belíssimo, porque é uma satisfação ter uma pessoa como você. Obrigado, irmão. Uma pessoa que tem uma mentalidade muito boa, que tem uma preparação excelente, né? É uma vida, eu lhe conheço desde quando você tinha responsabilidade de acompanhar seus filhos lá na escola. Exato. Né? Tinha muito, não era ser chamado, não. Ele ia porque ele fazia um papel realmente de pai, né? De ter que estar acompanhando seus filhos. E dizer que continue assim, essa pessoa focada, né? E quem sabe, logo na São Silvério. Eu gostaria de ter ido ano passado, mas infelizmente não houve possibilidade. Quem sabe esse ano, né? Com fé em Deus. Tudo Obrigado, de bom, Arthur. felicidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Ó, valorizem ele, viu? Tchau. Valeu.